Olá, bom dia para você que está em casa. Eu sou Gabriel Henrique e este é nosso Cultura em Foco. No programa de hoje abordaremos a diversidade cultural nacional e internacional e você verá a linguagem artística em diferentes focos. Olá, eu sou Vinícius Cardoso e iniciaremos a Cultura em Foco com uma viagem ao Nordeste brasileiro, especificamente na Bahia. Vamos falar um pouquinho da poética brasileira, do empoderamento da mulher. Você verá a voz da mulher afrodescendente que rompe a barreira do preconceito e da opressão às mulheres. E o povo negro. Estamos falando de Fátima Trenchão, poeta negra, baiana, que em seu discurso poético consolida o empoderamento da mulher na sociedade, representando as angústias de um povo que precisa ser ouvido. Fátima é essa representação da mulher, que escreve, fala, pensa e produz. O repórter Guilherme Dias nos traz mais detalhes dessa grande poeta. Bom dia, Fátima. Primeiramente, paz. Bem, é um grande prazer ter convosco nessa entrevista. Nosso agradecimento, Cultura em Foco. Fátima, sua produção literária é única, uma escrita que representa a história, a memória e a cultura afrodescendente. Fátima, por que você escolheu essa temática? Assídua e frequente da literatura brasileira e portuguesa, nós sentimos, principalmente em relação à literatura brasileira, a ausência de personagens negros que desempenhassem seus papéis de maneira positiva. E faz-se necessário a presença de escritores negros que tragam à baila, que tragam a nossa história, que compunham a nossa história literária com personagens negros positivos, suas vivências, suas experiências, seus amores, suas dificuldades, mas que esta vivência, esta literatura, ela seja realizada, ela seja concretizada do ponto de vista do autor negro, do autor preto que vivenciou, ouviu falar as experiências de outrens e trouxe para o seu livro, trouxe para a sua literatura e dessa forma ele sensibiliza também outros leitores com as suas histórias. É necessário na literatura, na história da literatura brasileira, ou mesmo na literatura brasileira, que tenhamos autores que falem a respeito da existência, da vida, da experiência e da colaboração do povo negro entre nós brasileiros e na história do Brasil. Por causa disso, a nossa temática sempre recorrente a respeito da literatura, da história do povo negro. Na sua literatura, você rompe e fortalece o empoderamento da mulher negra na sociedade. Você é a voz da mulher afrodescendente. Qual a relevância dos seus poemas e temáticas para a nossa sociedade? Eu lhes digo que a literatura, ela nos remete ao belo, ao bom. É a literatura que nos remete à estética e também é a literatura que nos permite buscar uma conscientização maior, trazer à tona discussões a respeito daquilo que muitas vezes está sendo colocado para trás, colocado por debaixo dos tapetes e que precisa sair para que tenhamos uma discussão, para que possamos esclarecer alguns óbices e, com isso,
as pessoas tomarem consciência e buscarem mudar o seu ponto de vista a respeito de certos preconceitos. Então, a literatura tem este dom, tem esta força de mudar através das palavras, através da caneta e através do papel. Digo-lhes que hoje vivemos um tempo de mudanças e as pessoas precisam saber e precisam assumir o seu valor e a sua importância na sociedade. Todos nós somos peças de uma grande engrenagem. E todos nós somos importantes nessa engrenagem. E nós, mulheres negras, que fazemos parte de uma sociedade racista, nós precisamos ter consciência da nossa força, do nosso poder e da nossa importância. Nós podemos ser mulheres que exercem as profissões que quiserem. Podemos ser médicas, podemos ser advogadas, podemos ser administradoras, podemos ser empresárias, podemos ser modelos. Temos à nossa frente, ao nosso dispor, todas as possibilidades para que sejamos profissionais de grande mérito e reconhecidas e respeitadas pela sociedade, e que derrubemos este preconceito tão enraizado, mas que com o tempo, as mudanças, a conscientização e a lei, aos poucos, estão havendo grandes e profundas mudanças. Para encerrarmos, gostaria de ouvir uma poesia sua. Como solicitado pela equipe, encerrarei a minha participação agradecendo a todos pelo convite a mim feito, o que muito me honrou e me alegrou. As dúvidas que porventura tiverem permanecido, estou à disposição através dos diversos meios que nos são fornecidos pela tecnologia. Lerei agora para os senhores um poema intitulado Os Meninos. Naquela casa, ali na esquina, 2 meninos sentados, 2 meninos felizes, 2 meninos franzinos, 2 meninos traquinos. Era dia de chuva, de poças enchentes. 2 mangas rosinhas, que doce regalo. Lambuzados todinhos, das mangas fresquinhas, e na gente passante, e em todo o andante, em capotes e capas, limpavam suas mãos. E riam seus risos brejeiros. À porta sentados, da casa da esquina, 2 meninos alegres, 2 meninos felizes, 2 meninos levados, 2 meninos traquinhos. Obrigada pela atenção de vocês. Paz e bem a todos. Do Brasil para o México, estamos diante do empoderamento feminino que tem crescido em lugares do mundo. A mulher tem mostrado para que veio. Nosso enviado Guilherme Dias está na cidade do México e vai falar agora com a Idalia Candelas, a ilustradora mexicana que retrata a beleza das mulheres para derrubar o preconceito. A reportagem é de Guilherme Dias.
A ilustradora mexicana Idalia Candelas nos lembra o quanto a mulher usa a ilustração para que o mundo veja o quanto a mulher tem crescido e aos poucos vem tomando o seu lugar na sociedade. Porque, segundo a Idália, a mulher tem o poder de ser o que quiser, fazer o que quiser, estar onde quiser. Idália, você é uma artista contemporânea que ora para o lado feminino e para o empoderamento da mulher. Qual a relevância de suas obras y a contribución de ellas para la sociedad? Bueno, yo me dedico a hacer novelas gráficas y cómics, haciendo mis propios libros o colaborando en revistas, sobre todo que tienen que ver con contenido social y político en México. También trato de que los libros que escribo y que dibujo tengan un mensaje importante para las personas que lo leen. Hay un caso en especial de un libro que publiqué en el 2017, que fue mi primer libro, que se llama A Solas. Lo publiqué con una editorial grande que se llama Editorial Planeta. Y este libro salió en México, España, Colombia, Ecuador y Alemania. La razón por la que tuvo tanto éxito es porque el libro se llama A Solas y habla acerca de aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Sobre todo lo han leído mujeres, pues porque yo en el contenido dibujé a muchas mujeres y son estas mujeres que se ve que están felices por las decisiones que ellas toman. En este caso yo hablo acerca del empoderamiento femenino, que no es más que aprender que nosotras podemos hacer lo que sea que queramos con nosotras mismas. Y estas mujeres que están dibujadas aquí están felices por la decisión que han tomado, que no es que estén solas. Idália, em nome do Cultura em Foco, fica o nosso agradecimento pela sua participação. É com você, Guilherme. Em diante da linguagem visual, agora podemos observar a linguagem corporal. Desta vez estamos mais perto. Estamos em casa. Estamos em Vilhena Esporte Clube. Sabemos que o futebol tem seus encantos. E um deles é a linguagem corporal, que é muito utilizado no campo no futebol vilhenense. Vilhena Esporte Clube foi fundado em 10 de outubro de 2017, ainda na cidade de Vilhena, Rondônia. O time tem conquistado cada vez mais torcedores e vem se destacando a cada jogo. Na Copa do Brasil de 2020, o técnico Felipe Romário, casado com 2 filhos, veio de Brusque para o Canadá, esse grande time, e nos fala um pouco mais sobre a linguagem não verbal que é utilizada com seus jogadores. A reportagem é de Vinícius Cardoso. A linguagem corporal no esporte é muito utilizada. Um meio simples de comunicação que engloba tática, posicionamento, estratégia, até mesmo jogadas ensaiadas. Seu time tem facilidade de se comunicar dentro de campo? Sem sombra de dúvida, a linguagem corporal no esporte coletivo ela é de suma importância, né? Isso tudo é adquirido através do processo de treinamento, né? Sobretudo naquilo que nós propomos para os atletas dentro do contexto do treino, para que haja uma sinergia, uma dinâmica entre eles dentro do jogo, para que eles consigam se comunicar de forma a estar próximo um dos outros, para que facilitem todas as ações, sejam defensivas, ofensivas, para que a gente consiga obter o êxito que é vencer o oponente e não permitir que o oponente venha causar danos à nossa marcação. Então, sem sombra de dúvida, os atletas terem essas sinergias entre eles, essa dinâmica de comunicação corporal é de suma importância, e isso tudo através do processo de treinamento, através de trabalhos continuados, para que eles todos tenham um entendimento daquilo que nós vamos propor dentro do jogo. Cada jogador desenvolve uma maneira própria de expressar o que irá fazer ou onde quer receber a bola. Na comunicação não verbal nos jogos, qual setor da sua equipe mais se destaca? Todos os setores é importante eles estarem alinhados, principalmente no que diz respeito a essa questão da comunicação não verbal, né? E, assim como nós já mencionamos, a comunicação corporal que cada um vai desenvolver
É claro que os meios-campistas ou o setor de meio de campo, por ter um nível de criatividade mais elevado normalmente, né, se destaca em ter essa comunicação não verbal através de movimentos, né, movimentos que nós chamamos de movimento de rupturas, movimentos de desmarques, né. Então o setor de meio de campo ele é mais propício, até pela criatividade dos atletas que compõem esse setor, né, em ter essa facilidade dessa comunicação não verbal. O entendimento da comunicação não verbal em campo é de suma importância, principalmente para os goleiros, que através dessa comunicação poderá captar jogadas repentinas. Seus goleiros analisam os jogadores adversários antes e durante os jogos? Sem sombra de dúvida, o goleiro é uma das posições que tem um campo de visão privilegiada, né? Ele consegue ver todos os seus setores e dentro da complexidade do jogo as suas funções, né? E consegue passar, através de uma comunicação verbal, um feedback daquilo que nós precisamos melhorar. E sem sombra de dúvida é importante que esse mesmo goleiro ele tenha essa leitura detalhada, ele consiga exercer essas leituras, né, de forma precisa, para que a gente tome as decisões dentro de campo de forma rápida, né? Então, sem sombra de dúvida, é de suma importância que os goleiros consigam executar essa linguagem não verbal através do entendimento, através das circunstâncias que estão envolvendo o jogo. Apesar da pandemia, algo totalmente inesperado, vocês conseguem seguir com treinamento sem perder o jogo? E quais objetivos vocês almejam alcançar nessa temporada? Sem sombra de dúvida, com a pandemia nós tivemos que replanejar e remodelar os nossos trabalhos, né? Porque o princípio de tudo é inserir novamente os atletas num nível de trabalho mais alto, no alto rendimento. E para isso é preciso que nós passamos primeiro por um reforço muscular, que a gente entenda a individualidade de cada um. Alguns atletas chegaram acima do peso, outros conseguiram manter, mas a gente precisou fazer um planejamento diferente, né? Porque é uma situação nova, uma situação que nós tínhamos enfrentados até aqui. Então nós tivemos que usar de muita sabedoria para poder direcionar essa linha de trabalho. O nosso planejamento para a competição, o nosso planejamento para a temporada é conseguir dentro da Série D buscar a classificação de 3 fases, o que nos levariam ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Qual conselho você daria para jovens como nós, sonhadores que desejam um dia ser jogador de futebol? O conselho que eu posso dar para aqueles que estão iniciando o processo, para aqueles que têm esse sonho, é que acima de qualquer coisa não pensem em desistir, né? Que se sigam sempre acreditando no seu potencial, buscando se qualificar e se preparar. Futebol hoje em dia não é mais de quem é melhor, de quem é pior. Futebol hoje em dia é de quem é mais preparado, de quem está mais preparado, né? E para que essa preparação ela seja efetiva e consiga levar o atleta a lugares maiores, ele precisa acreditar em si, precisa se dedicar e precisa ter o entendimento que nada é impossível para aquilo que ele, se é possível estar na mente dele, é possível também aquilo que está fora dela. Fica aqui agora o agradecimento do Cultura em Foco e temos certeza que o Vilenense será campeão nessa temporada. Boa sorte a todos. O Cultura em Foco vai ficando por aqui. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia.